Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes da Villanueva. Recentemente houve um encontro do presidente Jair Bolsonaro com o premier israelense Benjamin Bibi Netanyahu, né? E uma coisa que me chama atenção muitas vezes no posicionamento da ascensão da chamada neodireita, direita conservadora, liberal, enfim, é que ela usa de expedientes muito parecidos do que até então ela combatia, ou seja, a tentativa de instrumentalizar politicamente qualquer coisa tendo em vista a ascensão e a manutenção do poder. Aonde é que eu quero chegar com isso? Houve um debate público na internet a respeito dessa afirmação de que Bolsonaro é um católico, que na verdade nós não podemos questionar esse tipo de posicionamento, mesmo que muitas vezes pareça uma certa encenação, já que existe uma contradição entre essa catolicidade nominal do Bolsonaro e as manifestações públicas que ele revela no que diz respeito à religiosidade. Porque em grande parte dessas manifestações, não somente ele revela uma mentalidade e uma forma simbólica que o vincula muito aos protestantes, como até mesmo dentro de uma teologia fajuta que é muito comum entre certos círculos neopentecostais do chamado dispensacionalismo, ou seja, uma tendência judaizante. É o que nós percebemos, por exemplo, quando ele estava junto de Benjamin Netanyahu, usando o kippah, enfim, né, os símbolos judaicos lá, e quase rendendo loas a Israel. Vejam uma coisa, vocês devem perceber que nos meus vídeos eu nunca fui contra, em si, uma relação diplomática amistosa com o Estado de Israel e com os Estados Unidos. O que eu sou contra é a forma como está sendo feita isso. Ou seja, uma espécie de servilismo, como se o Estado de Israel e como se os Estados Unidos não tivessem interesses próprios que muitas vezes podem contrariar os nossos interesses. E observem que a discussão a respeito da transferência da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém implica um comprometimento perigoso do Brasil com uma geopolítica e com uma perspectiva que não é a nossa, já que nós temos uma relação de larga data com os países árabes. Contudo, dentro da mentalidade neoconservadora, enfim, desses vídeos, desses youtubers ditos liberais conservadores, enfim, eles já têm uma perspectiva ideológica maniqueísta de ver o mundo árabe como um bloco monolítico que tem que ser hostilizado em favor dos interesses sacrossantos dos judeus, em particular dos judeus sionistas, como também dos americanos. Quando, na verdade, nós sabemos que a geopolítica não funciona dessa forma. Eu já explanei aqui que as conexões dos norte-americanos e dos israelenses com o do árabe são bastante nebulosas, a começar pelo fato de que existe uma aliança profunda entre Israel e Estados Unidos e um dos países, talvez o país mais filho da puta em matéria de islamismo radical, que é a Arábia Saudita, que é o chamado islamismo o arabita, o salafita, né? Enfim, e no entanto, o neoconservador não questiona isso. Para ele passa batido o fato de que somente neste ano de 2018, o governo de Donald Trump vendeu cerca de US$ 1 bilhão em armas para a Arábia Saudita. Eu pergunto para vocês uma coisa. A Arábia Saudita que financia os grupos mais radicais islâmicos do universo. Vocês acham que uma boa parte desse armamento não vai para um movimento terrorista? Vocês acreditam mesmo que a Arábia Saudita vai ficar incólume com relação a isso? Óbvio que vai cair na mão dos terroristas. E quando nós falamos da questão do governo norte-americano, ou seja, das políticas norte-americanas, das políticas de Estado, o neoconservador tem um raciocínio um tanto capcioso, um tanto esquizofrênico, de querer dissociar a política americana dos interesses norte-americanos e da população norte-americana. Como se a população norte-americana não elegesse seus representantes, como se os lobbies políticos que pressionam para as políticas norte-americanas não tivessem um vínculo com a sociedade norte-americana, enfim. É como se a elite fosse dissociada do povo. É como se os Estados Unidos fossem dominados por alguns tipos reptilianos, né? Alguns tipos estranhos à sua própria sociedade política, quando, na verdade, nós sabemos que isso faz parte da própria dinâmica política norte-americana. Quando esse pessoal diz assim, a culpa não são dos Estados Unidos, mas sim das elites norte-americanas, eu pergunto,
Mas o que são as ações norte-americanas no mundo, se não as ações das elites norte-americanas que os americanos escolheram? E que são arraigados dentro da sociedade norte-americana? É a mesma coisa dizer que o Brasil não é responsável, por exemplo, no âmbito das suas elites. Óbvio que nós somos responsáveis de alguma forma. Óbvio que as ações do Brasil no âmbito internacional são ações de Estado. Naturalmente que individualmente nem sempre os povos são responsáveis, mas os governos são. E quando nós estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando de governo norte-americano. Mas é preciso criar esse tipo de argumento tendencioso justamente para salvar a sacralidade dos Estados Unidos enquanto nação. Agora, é claro, quando se falam de russos, de chineses islâmicos, sempre os neocons colocam como um bloco monolítico. Eles não fazem esse tipo de dissociação entre governo e povo. Isso não tem outra argumentação senão uma safadeza, uma picaretagem. E eu estava vendo, inclusive, certas pessoas afirmarem que o Bolsonaro, nós temos que agradecer o Bolsonaro porque ele ainda continua católico, a despeito dos problemas da igreja, a despeito dos problemas do clero, não sei o quê. Em outras palavras, se o Bolsonaro é um péssimo católico, ele não tem responsabilidade pelo fato de preservar a catolicidade. Quem tem responsabilidade é o clero. Claro, clero, teologia da libertação, naturalmente. Na cabeça da direita neoconservadora, o problema é você ser da teologia da libertação. Porque você pode ser satanista, você pode ser protestante católico, você pode ser espírita católico, você pode ser maçom católico, você pode ser liberal católico. Só não pode ser teologia da libertação. Aí é heresia. Esse é o tipo de raciocínio que envolve a cabeça dessa gente. E eu, sinceramente, não sou obrigado a aceitar isso. Nem por amizade. Me desculpem. Tenho muito respeito por certas pessoas do meio neoconservador, mas eu tenho um posicionamento radicalmente crítico desse tipo de postura. Porque, na verdade, o que me parece é que, lenta e gradualmente, esse grupo que está em ascensão no poder age como um petismo de sinais trocados. Em outras palavras, são incapazes de reconhecer erros, são incapazes de reconhecer falhas e têm uma visão eminentemente ideológica no campo político. E sem contar o campo das relações internacionais. Porque essa babação de ovo por Israel, essa babação de ovo pelos Estados Unidos é uma coisa ridícula. Não há outra argumentação. Não é muito diferente da babação que a esquerda tem por Cuba, que tem por Coreia do Norte, por China, como também tinha pela União Soviética, enfim. Quando nós pensamos em relações de diplomacia, nós temos que ser realistas o suficiente que o que está em jogo ali é uma tentativa de conciliação de interesses em que aquelas nações que vão se relacionar conosco vão querer o melhor para si e não para nós. Nós não votamos no Bolsonaro para defender os interesses dos judeus e dos norte-americanos, e sim os interesses dos brasileiros. Os judeus pensam a mesma coisa com relação a Bibi Netanyahu, como os americanos pensam a mesmíssima coisa com relação a Donald Trump. Então, por que agora esses bobocas aí que ficam chupando piroca de americano, chupando piroca de judeu, e ficam nessa babação de ovo de Trump, babação de ovo, Bibi Netanyahu, etc. Quando nós sabemos que as políticas israelenses no Oriente Médio não são necessariamente das melhores. Veja uma coisa muito curiosa só neste ano de 2018. Quando o governo israelense, com o apoio dos Estados Unidos, declarou que Jerusalém será a capital de Israel. E isto com outras políticas extremamente agressivas, como, por exemplo, a mudança legislativa que hoje em dia afirma que, dentro do Knesset judaico, que Israel é uma nação exclusiva de judeus. E nisso, naturalmente, que exclui os não-judeus israelenses, que são árabes e são cristãos. Ou então, certas atitudes arbitrárias do Estado de Israel no que diz respeito à ocupação de territórios que são pertencentes à Igreja Católica, o Patriarcado Latino de Jerusalém. Isso não passa na cabeça do neocon. Isso não passa na cabeça da neodireita. Porque a neodireita só vê a Igreja Católica como instrumento político, não vê como um elemento de fé. E isso é observável quando fazem um maior escarcéu com aquela encenação ridícula do candidato do PT, Fernando Haddad, aceitando a comunhão, aí todo mundo fala sacrílego, sacrílego, comunista, abortista, etc.
E agora Bolsonaro, que é metido a judaizante, a protestante, a qualquer coisa, como ele podia ser macumbeiro e tudo, está lá recebendo a comunhão e age como não católico, dizendo-se católico. Mas aí ele é Bolsonaro, então ele pode fazer qualquer coisa. E isto sem contar que, quando nós percebemos que a neodireita só ataca a teologia da libertação, mas aprova o liberalismo, aprova o americanismo, aprova o sionismo, aprova o judaísmo, aprova tudo o que seja ismo, que não seja comunismo, então nós estamos vendo uma substituição de uma heresia pela outra. Porque aqui não está se defendendo a doutrina católica. Não se está defendendo a fé católica. Se está defendendo apenas a conquista de um espaço político. E ainda agora ficam abafando tudo o que seja, né, uma ameaça à igreja, porque nós vemos aí uma ameaça simbólica, já que o senhor Bolsonaro já disse que queria fazer culto ecumênico e não missa, gosta de usar símbolozinho judaico, vai ficar grande neopentecostal, porque neopentecostal evangélico não faz isso com católico. Não quer agradar católico. Quer que, inclusive, nossos símbolos sejam suprimidos. E aí vocês católicos, que agora são tietzinhas do Bolsonaro, são bolsominions, vocês querem se calar perante a essa questão que, embora não sendo aparentemente tão grave a princípio como a teologia da libertação, mas na prática, a longo prazo, vai ser tão destrutivo para a igreja como a teologia da libertação. Eu estou vendo aí muito direitista neocon falando mal do Papa Francisco porque ele tem relações diplomáticas com países islâmicos, como a Jordânia, como a Autoridade Palestina, como se não houvesse cristãos palestinos e cristãos jordanianos cujos direitos da igreja não devem ser defendidos. Aí é preciso rotular o Papa de comunista e não sei o que, esquerdista, etc. Sabe por quê? Não é porque vocês estejam preocupados com a doutrina católica, é porque vocês estão preocupados com o neoconservadorismo. O padre, o bispo, tem que ficar lá babando pelo Estado de Israel, tem que ficar babando pelo Donald Trump, tem que ficar babando por toda essa merda liberal que vocês defendem. Por toda essa concepção herética que vocês têm de liberalismo. Porque no fundo, vocês não são católicos de ortodoxia, vocês simplesmente são liberais e são ecumenistas na religião. Quantos direitistas não falam que nós temos que unir forças aos maçons, nós temos que unir forças aos satanistas lights, nós temos que unir forças ao macumbeiro conservador, ao, sei lá, o pagão conservador, e tudo contra o inimigo comum que é o comunismo, e ó... É isso que vocês fazem. Vocês simplesmente transformam uma ação política numa mera reação. E eu digo mais, tem muita gente aí que já está começando a ganhar dinheiro vendendo livro, fazendo palestra e não sei o quê, com o único intento de ficar falando mal de um grupo que já foi escorraçado do poder, que são os comunistas, os socialistas, etc. Enquanto os comunistas e socialistas existirem, sejam eles reais e imaginários, esse pessoal vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque é a única coisa que eles falam. Dentro desse aspecto estritamente reativo, ninguém consegue se olhar para si. E aí, nós observamos no caso de que, se a esquerda sumir, essa direita também vai sumir, porque não terá mais outro assunto. Vão escolher quem? Os islâmicos? Óbvio que os islâmicos são um poço de problemas, mas eles não são os únicos problemas do nosso mundo atual. Quando nós percebemos também que certas políticas americanas estão alinhadas com esse islamismo terrorista que eles dizem combater, e isso é um fato comprovado, documentado, com vários livros, com várias publicações, o que eles fazem? Eles omitem. Eles simplesmente subtraem para defender uma ideologia falsa de que as nações ocidentais defendem a civilização. E não defendem a civilização. Defendem simplesmente os seus interesses mesquinhos de Estados-nações que são. E mesmo falando sobre o globalismo, é interessante notar que essa defesa fanática de Israel escamoteia o fato de que Israel foi fundada por hostes globalistas. Os Rothschilds contribuíram para isso. A União Soviética contribuiu também. A ONU contribuiu. Claro, a ONU e os Rothschilds só servem para o Estado de Israel. Para o resto, quando eles contrariam alguma coisa, aí eles são globalistas, são filho da puta, etc. Não há coerência intelectual nesse discurso.
E se a pessoa quiser preservar o mínimo do seu juízo, vai perceber essas incoerências e não vai colaborar com essas incoerências. E o que me preocupa hoje no Brasil é que nós estamos vendo um direcionamento radical de uma ideologia cuja artificialidade e cuja falta de conexão com a realidade brasileira, com certeza vai não somente prejudicar o país, como ainda pode fortalecer novas hostes da velha esquerda. É possível que daqui a 4 anos todo mundo tenha um ódio fudido da neodireita e queira simplesmente eleger uma esquerda moderada para combater esse pessoal. Justamente porque se cansou desse pessoal, porque esse pessoal é completamente biruta. Então, meus amigos, é isso. Vou repetir mais uma vez, já que tem gente aí que me acusa de antissemita, de anti-americano, etc. Não tem nada a ver com isso. O que eu discuto é, o Brasil tem que se relacionar amigavelmente com Israel e Estados Unidos? Tem. Isso aí é ponto pacífico. O que não tem que fazer é ficar arregaçando sua bunda. É ficar chupando piroca de judeu americano. Só isso. Tratar os assuntos de nossos interesses de uma forma igualitária, de uma forma de nação para nação, de Estado nacional para Estado nacional. E só para terminar, a direita neocon inventou um argumento que, segundo se comenta por aí, é a medicina cubana da direita. É a medicina cubana dos neoconservadores, que é a história da irrigação, da dessalinização da água para resolver problemas no Nordeste. Mas só existe um problema, essa tecnologia nós já temos. Então por quê? Já que nós temos uma tecnologia própria para resolver os problemas no Nordeste, a gente vai comprar tecnologia de Israel. Não estou dizendo que a tecnologia israelense possa ser um contributo no que diz respeito aos problemas da seca do Nordeste. Porém, o que me parece é que esse argumento é uma forma de tentar justificar a modificação substancial da geopolítica brasileira, uma vez que o mundo árabe tem muito mais peso na geopolítica brasileira do que o mundo de Israel. Mesmo que me pareça interessante nós negociarmos o comércio norte-americano. Mas tem que ser feito de uma forma prática, não com papagaiada ideológica. Então, meus amigos, é isso e feliz ano novo a todos.